Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciências. Pessoal, desde já eu peço que vocês peguem aí o material didático de vocês e me acompanhem lá na página 20, ok? Bom, nós vamos estudar aqui agora movimentos da Terra, os movimentos aparentes que a Terra realiza em torno de alguns astros, ok? E outras curiosidades, como eclipse e fases lunares. Primeiro nós vamos estudar aí na página 20 os movimentos de rotação e de translação da Terra. Bom, esse conteúdo aqui vocês já estudaram lá no sexto ano, lembram? Bom, agora vocês vão aí rever alguns desses movimentos. Olha só, rotação. O que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Eixo, galera, é esse aqui, que liga a Terra, como se fosse um espelho que atravessasse a Terra. Então, o movimento de rotação, galera, é isso aqui, ó. Entendido? É quando a Terra gira em torno de si mesma, da esquerda para a direita. É por isso que lá no Japão, a quantidade de horas lá é a mais do que aqui, ou seja, por exemplo, virada de ano, eles comemoram primeiro do que nós, porque eles têm 12 horas a mais do que a gente, entendido? Galera, espera aí, rapidinho. Todos temos 24 horas, ok? Só que lá as horas são a mais, ou seja, lá lá amanhece mais rápido do que aqui, entendido? Esse movimento de rotação, galera, ele tem a duração de aproximadamente 24 horas e é responsável pelos dias e pelas noites. Se a Terra não tivesse esse movimento de rotação, provavelmente um dos lados do planeta iria ficar muito quente e o outro lado do planeta iria ficar muito frio, porque o Sol ele não conseguiria iluminar os dois lados, ok? E nós temos aqui o movimento de translação. O que é esse movimento? O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Bom, imagine que eu tenho aqui o Sol, certo? E esse pincel fosse a Terra. Esse é o movimento de translação. A Terra realiza esse movimento em torno do Sol. Esse é chamado de translação. Esse movimento, galera, ele tem a duração de 365 dias e 6 horas, que nós conhecemos como ano. Ou seja, após 365 dias, é chamado aqui de ano, a duração de um ano. Só que esse movimento ele apresenta 6 horas, que excede isso aí. O que eles fazem para compensar isso? De 4 em 4 anos, eles somam essas 6 horas, dando um total de 24 horas, ou seja, acrescendo um dia a mais no nosso calendário, que é lá em fevereiro. Fevereiro possui 28 dias, e quando chega o chamado ano bissexto, que é o acréscimo dessas horas perdidas, fevereiro passa a ter 29 dias, certo? Bom, vamos então para a página 21, que é um movimento que vocês não conhecem, que é chamado de precessão. O que é esse movimento de precessão? Movimento de inclinação do eixo terrestre. Olha só, como nós observamos nesse globo aqui, o eixo terrestre ele não é vertical, ou seja, completamente virado para baixo. Ele tem uma certa inclinação de 23,5 graus. Esse movimento de precessão, gente, é o seguinte: o eixo está virado para você, está para a esquerda, né? Imagine que o eixo vire para esse lado. Esse é o chamado movimento de precessão, que é o eixo de inclinação da Terra, ele modifica, ou seja, nós estamos desse jeito. Quando passar aí, ele tem uma duração de 26 mil anos. Quando passar 26 mil anos, esse eixo ele vai e inclina, ou seja, é um movimento muito lento, nem é perceptível. Quando completar os 26 anos, significa que o eixo ele vai estar nessa posição aqui, virado para a esquerda. Esse movimento, galera, não influencia em nada, não influencia em dia, não influencia em ano.
A única coisa que influencia aí muito pouquíssimo é a forma de nós observarmos algumas constelações. Olha só, aqui no hemisfério sul, em dezembro nós conseguimos enxergar aí a constelação de Órion. Na página 21 aí vocês têm duas imagens embaixo. A constelação de Órion é a que está à esquerda. E quando chega aí em junho, é possível observar aqui no hemisfério sul a constelação de Escorpião, que é a constelação que está aí à direita. Então, o que muda? Daqui a 13 mil anos, nós já estamos na metade dessa inclinação. Então, quando passar mais 13 mil anos, o eixo vai completar a inclinação para a esquerda. Essa forma de visualização ela vai alterar, ou seja, em dezembro, ao invés de nós vermos a de Órion, nós vamos ver aqui a de Escorpião. E no lugar da de Escorpião, nós vamos enxergar aqui a de Órion. A única coisa que muda é isso, é a forma de visualizarmos essas duas constelações, a de Órion e a de Escorpião. Vamos agora para a página 22, que está tratando aí as estações do ano. Existem 4 estações do ano, são elas primavera, verão, outono e inverno, cada uma com suas características. Por exemplo, primavera é aquela época em que acontece aí o reflorestamento. As flores saem, a vegetação começa a crescer, entendido? Verão é a época mais quente do ano. É onde que o pessoal gosta de ir numa praia, o sol está mais quente, as temperaturas ficam mais altas, ok? E nós temos o outono. O outono ele é simbolizado pela queda das folhas. É a época do ano em que as folhas começam a cair. E nós temos o inverno, que é o que nós estamos passando aqui agora no hemisfério sul, que é a época em que acontece aí, que fica frio. Acontece em alguns lugares a neve. Só que nós temos uma observação a fazer. Quem segue rigorosamente as 4 estações do ano são aqueles países que estão nas zonas temperadas, que são essas zonas aqui mais próximas do hemisfério sul e mais próxima aqui ao hemisfério norte. Então essa região aqui, certo? Elas possuem as 4 estações do ano bem definidas. Aqui no Brasil, a região sul do nosso país, ela possui essas 4 estações bem definidas, ok? Os Estados Unidos, ele está bem acima aí do Trópico do Equador. O Equador, gente, olha só, aqui, o Equador é a linha que passa aí uma linha imaginária no meio do planeta. Eles estão aí no meio do planeta, então essas regiões mais próximas aqui do meio, elas não têm as 4 estações bem definidas. E sim, por exemplo, uma hora vai chover mais e outra menos. A única modificação vai ser essa aí. Bom, o que gera essas estações do ano? São 2 fatores. Primeiro, movimento de translação, que é aquele movimento que nós vimos aí que a Terra realiza em torno do Sol. O outro fator é a inclinação do eixo de rotação. Eixo de rotação, não é o da precessão. Bom, olha só. Nós temos aqui 2 formas de visualização do planeta. Nós temos quando o eixo de rotação está inclinado, ou seja, na vertical completamente, e aqui nós temos o Sol. O Sol ele vai lançar aí uma incidência solar e vai iluminar por igual todos os lados aí do planeta, exceto os polos aqui, né, que vai receber uma incidência menor, certo? Bom, por que é necessário isso? É necessário essa inclinação aí da Terra, porque se não existisse, se fosse assim, os planetas iriam receber a mesma incidência solar, ou seja, não existiriam as estações do ano. Como esse eixo de inclinação ele fica vertical e inclina um pouco, então é por isso que acontece as estações do ano. Olha só, aqui nós temos o eixo inclinado na vertical, que é conhecido aí como equinócio. O que é equinócio? Equinócio é quando acontece a primavera e o outono. Nessa época o planeta está recebendo a incidência solar por igual. Por exemplo,
se lá no norte for primavera, aqui no sul vai ser outono. Entendido? Quando o eixo de inclinação ele se movimenta, é o período aí chamado de solstício, que é caracterizado como verão e o inverno. Nós estamos então no solstício, que é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Entendido? Então, equinócio é quando acontece primavera e outono, ou outono e primavera, entendido? Nunca vai ter a mesma estação nos dois hemisférios, sempre vai ser uma estação contrária à outra. E nós estamos aí passando pelo solstício, que é verão no hemisfério norte, e inverno para a gente aqui. Bom, no final do ano nós temos o verão, então esse solstício ele vai inverter, ele vai ser verão no sul e inverno no norte. O que acontece isso? Olha só, nesse aqui eu já falei com vocês que o planeta recebe a mesma incidência solar, ou seja, é iluminado por igual. Nesse caso aqui, olha o que acontece. O hemisfério sul ele está aqui e o norte ele está exposto à incidência solar. Então, por isso que acontece o verão. Aqui está sendo mais iluminado do que o hemisfério sul. É por conta desse belíssimo eixo que acontecem aí as estações do ano. Ok? Continuando aí, galera, agora nós vamos para os movimentos que a Lua realiza. E nós vamos então estudar agora as fases da Lua, que está lá na página 25. Na página 25 vocês têm um calendário lunar. E vocês podem perceber que a Lua aparece de formas diferentes. E essas formas, devido à sua variação, apresentam nomes específicos. Olha só, quando nós olhamos para o céu e não vemos nada da Lua, é porque ela é chamada de Lua Nova. É a parte em que a Lua não está sendo aí iluminada pelo Sol. Retomando, a Lua, gente, ela não tem um brilho próprio. Ela reflete o que o Sol manda para ela. Por isso que a Lua ela tem aquele brilho, mas ela não emite luz como o Sol, ela simplesmente só reflete aquela luz. E quando ela não está refletindo essa luz, porque provavelmente ela está posicionada no período em que está atrás está atrás do planeta Terra, que não está recebendo a luz, então é chamada aí de Lua Nova. Quando você tem a Lua aqui neste aspecto, crescendo aqui, da esquerda para a direita, você tem aí o chamado período de lua crescente, que é quando ela vai aparecendo e aumentando essa região de iluminação. Olha só, lua cheia. A lua cheia é quando ela está totalmente aí iluminada pela luz solar. E nós temos aí então a lua minguante, que é quando essa lua cheia ela começa aí a diminuir para a direita. Bom, um fato curioso aí, olha só. A rotação, gente, que é o movimento que a Lua realiza em torno dela mesma, assim como a Terra, e também a translação, que é o movimento que ela realiza em torno da Terra, assim como a Terra em torno do Sol. Dura a mesma coisa, 29 dias. Tanto a rotação dela, quanto a volta que ela faz em torno da Terra, duram 29 dias. É por isso que qualquer parte do planeta sempre vai ver a Lua com aquela mesma imagem que nós temos. Porque o seu período de rotação e também o período de translação coincidem, possuem a mesma coisa. Certo? No período em que teria uma outra forma da Lua, um outro desenho, era a Lua Nova, onde nós não podemos enxergar. Mas quando ela volta de novo para a lua cheia, é a parte que nós sempre vemos o mesmo desenho, ok? Vamos então aí, gente, para a página 27, que está tratando aí sobre o eclipse solar e o eclipse lunar. Na página 23 nós temos um saiba mais aí para mais curiosidades sobre a lua, entendido? Mas vamos aqui aos eclipses. Solar é o eclipse que acontece quando o Sol escurece, e o lunar é quando a Lua ela fica escura. Bom, o eclipse solar é mais raro de acontecer, já o da Lua acontece com mais frequência. Então, olha só, vamos primeiro aqui tratar do eclipse solar. Aqui nós temos o Sol emitindo a luz em relação à Terra. Quando a Lua
se projeta entre o Sol e a Terra, bom, uma parte aqui vai ser totalmente escurecida, que é a região central do eclipse, onde é chamado a região de sombra, que são os lugares onde que vai ver completamente o Sol desaparecer. E nós temos aqui onde a luz, essa sombra ela não chega, que é chamada região de penumbra, que é quando você vê parcialmente o eclipse, você só vê um lado só do Sol. No eclipse lunar, a situação inverte. Bom, agora a Terra vai ficar entre o Sol e a Lua. Bom, como a Lua é muitas vezes maior do que a Terra, então a sombra aí da Terra ela vai conseguir encobrir totalmente a Lua. Então por isso que quando nós vimos no eclipse lunar, na maioria das vezes a Lua fica toda coberta, porque a Terra é maior e consegue cobrir mais do que a Terra, do que aqui no eclipse solar, que a Lua ela só consegue tampar um pouquinho do Sol. Bom, aqui segue a mesma coisa, a região aqui está escurecida é chamada de região de sombra e as laterais é chamada de região de penumbra, que é quando o eclipse ele vem parcialmente, ok? Bom pessoal, na página 28 vocês podem ter uma ilustração melhor aí sobre esses dois eclipses, que é essa página. E agora pessoal, vocês vão fazer os exercícios da página 29 e 30 do livro didático de vocês, ok? E lá no livro de atividades, vocês irão fazer a página 12 até a página 15. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.